Fala galera, hoje a gente está aí com mais uma dica de inglês. Hoje a gente vai falar sobre expressões e uma expressão bem comum que a gente usa bastante. Então, só para a gente entender um pouquinho de expressões, expressões elas também são chamadas de phrasal verbs. Então, são palavras compostas, ou seja, é quando a gente junta um verbo, uma preposição, ou dois verbos, um verbo e um substantivo. Então, tem vários tipos de expressões, várias formas de falar as expressões, que a gente vai ver hoje uma bem importante também. Bom, quem usa as expressões? Eu botei aqui 3 tópicos que são bem importantes para vocês tentarem entender melhor essas expressões. Então, expressões são gírias que usamos para nos comunicar mais rápido. Então, a gente tem duas linguagens, né? Tem o inglês americano e tem o inglês britânico. O britânico ele usa a forma gramatical mais formal e o americano ele usa mais gírias, que é onde surgiram essas expressões. Então, só para vocês entenderem, tem expressões universais, que é get up, stand up, wake up, sit down. Então, são expressões universais. Em qualquer lugar existem elas. Só que existem muitas gírias nos Estados Unidos, Nova York, no sul dos Estados Unidos. Então, cada região vai ter sua gíria, igual no Brasil. No sul, as pessoas falam de uma forma, no norte, eles falam de outra. Então, são expressões culturais, são gírias culturais. Cada região vai ter a sua. Só que o americano ele usa muita expressão e, dependendo da região, eles usam mais ou podem ser mais formais também. Então, o americano ele ama expressão para se comunicar mais rápido, terminar o assunto e voltar a fazer o que eles estavam fazendo. Uma pergunta que muita gente faz: a gente é obrigatório, a gente precisa usar as expressões? Não. Por quê? Tem muito verbo que a gente pode usar para tirar essa expressão, para não usar essa expressão. Então, no meu curso de inglês, no nível 2, a gente aprende muitas expressões e eu sempre falo, não adianta ficar decorando todas, porque dependendo da região que você vai, eles usam expressões diferentes, ou até não usam expressões, vão direto ao verbo. Então tem muitas expressões que a gente pode usar um verbo para substituir essa expressão. Então não é regra, não é, não, tem que usar porque não tem outra coisa. Como eu falei, tem algumas expressões universais que vai ser usado em todo lugar, e tem algumas que a gente pode usar verbo para estar substituindo essa expressão, ok? Então, aqui a gente vai ver uma expressão que é o break into. Então, eu vou separar ela aqui só para vocês verem, porque expressões, quando a gente for traduzir ao pé da letra, não faz o menor sentido. Então, essa conjunção de duas palavras, ou de um verbo, uma preposição, um verbo, duas preposições, que é o break into, ele não vai fazer o menor sentido. Então, muitas vezes, muita gente já passou por isso, pega um texto enorme e joga no Google, ele dá uma tradução totalmente diferente. Por quê? O Google ele é um banco de dados, ele não vai conseguir identificar essas expressões num contexto maior. Ele vai traduzir cada palavra e muitas vezes não faz sentido. Então, a primeira expressão aqui, o break into. Então, ali eu separei o break, que é um verbo, né? Ele pode ser quebrar, frear, ou como substantivo também ele pode ser freios. Então, tem essa diferença de verbo e a mesma palavra, verbo e substantivo. Ali nós temos uma conjunção de duas palavras, que é o in, que a tradução dele é no, na ou em. A gente usa o in quando a gente está dentro de algum lugar. E nós temos a preposição to. O to a gente usa quando a gente vai para algum lugar. Então, se a gente usar ali o into, que é a preposição que está sendo usada ali, seria em algum lugar. Então, basicamente, o in é dentro de algum lugar. Então, dentro de algum lugar. Só que o break into ele vai mudar totalmente o contexto. Não vai ser quebrar, não vai ser frear. A tradução do break into seria invadir algum lugar ou forçar a entrada. Escrevi errado ali, entrada. Então, forçar a entrada de algum lugar. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Então, break into eu poderia falar I forgot my home keys, so I had to break into it. Então, eu esqueci as minhas chaves de casa, então eu tive que forçar a entrada dela, tive que quebrar, enfim,
fazer alguma coisa para invadir esse local, no caso, minha casa. O segundo exemplo, the robber broke into my home. Então, um ladrão invadiu minha casa. Eu usei o passado do break, então qualquer expressão, o verbo ele sempre vai ser conjugado no tempo que vocês precisarem, ou no presente, ou no passado, enfim, qualquer tempo verbal. A gente só vai ter que fazer a conjugação dele, e a conjugação que eu usei no segundo exemplo foi de passado. Então, broke into, invadiu. O ladrão invadiu minha casa. E a terceira exemplo seria people try to break into supermarket in times of need. Então, pessoas tentam invadir o supermercado em tempos de necessidade. Então, aqui, ó, a gente tem três formas de usar o break into. Ele pode ser usado em qualquer contexto de invadir algum lugar ou forçar a entrada de algum lugar, ok? Ok, Jonas, tu falou que a expressão pode ser mudada por um verbo. A gente poderia usar o verbo enter, certo? Enter. Então eu poderia montar minha frase. I forgot my keys, so I had to enter in my house. Não fica certo, né? Não é um verbo que vai dar exatamente o contexto que eu quero, mas seria uma forma também de usar e entrar em algum lugar. Só que tem uma diferença de enter e break into, né? Break into seria invadir e enter seria só entrar. Mas é só para vocês conseguirem assimilar, porque tem algumas expressões que dá esse contexto de entrar em algum lugar, ok?